uma praia que, por ironia, também é um refúgio para quem busca paz. A praia de Zipolite, no México, está localizada no estado de Oaxaca e atrai viajantes de alma livre, como mochileiros, nudistas e surfistas. Mas o nome tem um peso. Em zapoteca, significa algo como Praia dos Mortos. E há razão para isso. As correntes marítimas aqui são silenciosas e poderosas. Quase todos os anos, visitantes são puxados para o mar sem chance de retorno. Apesar da presença constante de salva-vidas e das bandeiras de alerta, há quem subestime o mar. E ali, subestimar significa não voltar. É uma praia linda, mas exige respeito. Muito respeito. Agora saímos da areia e subimos pelas montanhas da Bolívia, onde a estrada é tão estreita quanto os segundos que separam a vida da morte. A famosa Estrada da Morte, oficialmente chamada de Yungas Road, liga La Paz à região de Coroico, cruzando paredões íngremes, cachoeiras e precipícios de até 600 metros. Durante muitos anos, ela foi a principal via de transporte para caminhões, ônibus e veículos locais. Mas muitos não chegavam ao destino. O número de acidentes fatais era tão alto que o nome ganhou fama mundial. Hoje, parte do trânsito foi redirecionado, mas aventureiros de vários lugares do mundo ainda se arriscam ali de bicicleta. A paisagem é absurda de tão linda. Mas a qualquer curva, o precipício está te esperando. Da América do Sul, cruzamos o planeta e vamos até a África Oriental, onde um lago cor de sangue parece saído de um sonho ou pesadelo. O lago Natron, na Tanzânia, tem uma aparência surreal. Suas águas vermelhas e alaranjadas refletem o céu africano com tons sobrenaturais. Mas esse lago mata. Altamente alcalino, com pH semelhante ao da amônia e temperaturas que chegam a 60 graus Celsius, ele queima, desidrata e fossiliza. Animais que entram em suas águas, muitas vezes, não saem. Suas carcaças permanecem como estátuas macabras à beira do lago. E mesmo assim, é lá que milhares de flamingos se reproduzem todos os anos, como se dançassem na beira do abismo. Para o ser humano, uma queda ali não tem volta. Fechando este primeiro bloco, partimos para o Sudeste Asiático, onde o perigo caminha de 4 patas e observa em silêncio. No Parque Nacional de Komodo, na Indonésia, a estrela local é o maior lagarto do planeta. O dragão de Komodo pode chegar a 3 metros de comprimento, correr a 20 km por hora e derrubar presas com um único bote. Sua saliva carrega toxinas, e sua mordida pode causar infecção e necrose. Já houve ataques fatais. E mesmo com guias experientes, não há como prever o comportamento desses predadores. Em Komodo, a natureza não está ali para ser tocada. Está ali para ser temida. Esses 4 lugares mostram que o perigo nem sempre grita. Às vezes ele sussurra. Está nas águas cristalinas, nas trilhas da montanha, no reflexo vermelho de um lago ou na sombra que se move entre as árvores. Aqui, no primeiro nível, o risco ainda é negociável. Dá para visitar, com cautela, com guia, com sorte, mas à medida que avançamos, o mundo vai deixando de ser exótico e passa a ser hostil. Betano! Brasileirão! Betano! Copa! Betano! Do Brasil! Confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, Betano. Selecionamos você para uma missão exclusiva na Lotu. Recarregue sua conta e desbloqueie prêmios todos os dias. Aceita o desafio? Clique aqui e faça a jogada de mestre. Proibido para menores de 18 anos. Autorização SPA/MF 136/25. Jogue com responsabilidade. Número 2. Onde sobreviver? Já é um ato de coragem. Se no bloco anterior os riscos estavam mascarados sob paisagens sedutoras, agora entramos em territórios onde a própria existência humana já desafia a lógica. São lugares que não pedem licença para serem extremos.
onde o calor cozinha o ar, o frio congela o pensamento e até o chão sob os pés pode virar armadilha. Lugares que parecem feitos para lembrar ao ser humano o quanto ele é pequeno diante do mundo. Começamos pelo que muitos chamam de o inferno na Terra. O deserto de Danakil, na Etiópia, tem temperatura média que ultrapassa os 45 graus Celsius, e o chão borbulha em lagos ácidos, geysers de enxofre e campos de sal. Ali, a crosta terrestre está rachada, viva, exalando fumaça como se o planeta respirasse por feridas abertas. Mesmo assim, a vida. Povos afares sobrevivem em meio a esse cenário lunar, extraindo sal manualmente e convivendo com um ambiente onde praticamente nada cresce. Não existe água doce, não existe sombra, não existe alívio. Visitar Danakil é entrar em um mundo que parece pós-apocalíptico, só que ele é real, atual e pulsa com um calor que castiga o corpo a cada segundo. Seguimos agora para o norte, onde o frio é o carrasco. Na cidade de Oymyakon, na Sibéria, o inverno não é uma estação, é uma sentença. Considerado o lugar habitado mais frio do mundo, já registrou temperaturas de 71 graus Celsius negativos. Em Oymyakon, os carros congelam, os cílios viram agulhas de gelo, e o simples ato de respirar exige cuidado. As aulas só são canceladas quando o termômetro cai abaixo de 52 graus negativos. Comer frutas frescas é um luxo. O solo é permanentemente congelado e os moradores sobrevivem basicamente de carne de rena, peixe cru congelado e gordura animal. A rotina aqui é uma batalha constante contra o clima. Um erro, uma exposição prolongada, e o corpo simplesmente para de funcionar. Saímos do frio congelante e mergulhamos no silêncio mais absoluto do planeta. O deserto de Atacama, no Chile, é considerado o lugar mais seco da Terra. Em algumas regiões, não chove há mais de 400 anos. A paisagem é de outro mundo, tanto que agências espaciais o usam como simulação de Marte. Não há vegetação, não há insetos, não há som. Apenas rochas, sal e um céu tão limpo que permite ver galáxias a olho nu. Mas o que torna Atacama perigoso é justamente sua beleza hipnótica. Aventurar-se ali sem preparo é um convite ao desaparecimento. A ausência de umidade faz o corpo desidratar rápido, e o calor escaldante durante o dia dá lugar a temperaturas negativas à noite. Em Atacama, o perigo é seco, mudo e fatal. Por fim, chegamos a um lugar onde o perigo não está no clima, mas no próprio solo. O Vale da Morte de Java, na Indonésia, abriga a cratera vulcânica de Kawah Ijen, que contém um lago ácido de coloração turquesa que exala fumaça de enxofre constantemente. Ali, trabalhadores enfrentam condições desumanas para extrair enxofre, carregando blocos pesados montanha abaixo sem qualquer proteção respiratória adequada. Os gases sufocam, queimam os pulmões e cegam temporariamente. À noite, as chamas azuladas que saem da cratera criam um espetáculo fantasmagórico, lindo e letal. Turistas se encantam, mas basta uma rajada de gás para que a beleza se transforme em pânico. Esses 4 lugares têm algo em comum. Todos eles ainda são habitados ou visitados. Não existem cercas, nem placas de proibido entrar. O perigo não é um monstro visível, é o próprio ambiente, e você escolhe enfrentá-lo ou não. Mas sobreviver neles exige mais do que coragem. Exige preparo, conhecimento e uma dose de loucura. Número 3. Perigos naturais extremos. Aqui, a natureza não perdoa. Há lugares no mundo onde o ser humano não é bem-vindo, e a natureza deixa isso bem claro. Não com avisos ou placas, mas com calor insuportável, venenos mortais e gases tóxicos que tornam o ar irrespirável. Neste nível, o perigo não é invisível. Ele salta, queima, sufoca. E não pede desculpas. Começamos pelo Brasil, onde uma pequena ilha carrega um dos títulos mais assustadores do planeta. A Ilha da Queimada Grande está localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo e poderia ser só mais um pedaço de terra verde cercado por mar azul. Mas não é.
Ela é conhecida como Ilha das Cobras, e por um motivo claro. Estima-se que existam até 5 serpentes venenosas por metro quadrado. Entre elas está a jararaca ilhoa, uma das cobras mais venenosas do mundo, encontrada apenas ali. Seu veneno é tão potente que pode derreter tecidos humanos em pouco tempo. Por isso, a entrada na ilha é proibida por lei. Somente biólogos autorizados, em visitas controladas, arriscam pôr os pés nesse território onde a natureza tomou conta de forma absoluta e letal. É como se o lugar tivesse escolhido ser intocado, guardado por suas próprias sentinelas rastejantes. Saindo das florestas tropicais, atravessamos o continente até chegar ao território dos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Califórnia. Ali está o Vale da Morte, e o nome não é figura de linguagem. Esse deserto já registrou 56,7 graus Celsius, uma das temperaturas mais altas já medidas na Terra. Em dias de pico, o calor é tão intenso que sapatos derretem no asfalto. Os carros superaqueçam em poucos minutos, e qualquer desidratação mínima pode levar a consequências fatais. É um cenário onde a ilusão de um simples passeio de carro pode se transformar rapidamente em uma armadilha mortal. O Vale da Morte engana com suas paisagens abertas e céu limpo, mas aqui, errar o horário da visita ou ignorar os sinais do próprio corpo pode ser a última decisão de um viajante. Seguimos agora para o sul da Europa, onde o perigo se manifesta em explosões de fogo e cinzas. O Monte Etna, localizado na Sicília e Itália, é o vulcão mais ativo do continente e entrou em erupção recentemente, em junho de 2025. Na madrugada do dia 2, a cratera sudeste expeliu uma coluna de fumaça que atingiu cerca de 6.000 metros de altura, acompanhada por fluxos de lava e cinzas que cobriram cidades próximas, como Catânia. O aeroporto local precisou suspender temporariamente suas operações devido à quantidade de cinzas no ar. Apesar de ser um destino turístico popular, o Etna lembra constantemente que sua beleza é acompanhada por um poder destrutivo. A atividade vulcânica é monitorada de perto, mas a imprevisibilidade das erupções mantém a região em constante alerta. E se no Etna a lava desce pelas encostas em meio a cidades e vilarejos, no chifre da África, o fogo brota do deserto e escorre para o nada. O cenário muda, mas a ameaça continua. O vulcão Erta Ali, localizado na Etiópia, é um dos poucos no mundo com um lago de lava permanente e está em constante atividade. Ali não há sirenes, turistas nem aeroportos, apenas o calor absoluto e a terra em ebulição. A paisagem noturna é hipnotizante, um rio de fogo vivo que borbulha e incendeia o céu. Mas essa beleza vem com um custo. Os gases liberados são extremamente tóxicos, como dióxido de enxofre, ácido clorídrico e partículas que podem danificar os pulmões em poucos minutos. As altas temperaturas tornam qualquer aproximação um risco calculado, e as trilhas até a cratera são traçadas em terrenos instáveis e escaldantes. Erta Ali não convida, ele desafia, e qualquer distração ali pode se tornar irreversível. Esses 4 lugares não são habitados. Eles existem para nos lembrar que nem tudo no planeta foi feito para ser domado, e que a natureza, quando decide ser extrema, não precisa de muito para colocar a humanidade em seu lugar. Número 4. Lugares envolvidos em lendas, mistérios e maldições. Entrou no app? Já dá pra jogar. Tudo num só lugar. Escolheu, jogou. Cassino Bet Nacional. Simples assim. Baixe o app e aproveite. Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Autorização SPA 2092. Oiê, tudo
tudo bem? Posso bem? falar contigo rapidinho? Claro, pode sim. Qual que é seu nome? É Jean. Prazer, meu nome é Natália. Queria saber se hoje você quer conhecer o melhor pavê de ninho da cidade. Cara, até queria muito, mas tem que trabalhar Pô, agora. não tem problema, chefe. Já tomei alguns nãos hoje, eu sei como que é. A gente que trabalha na rua entende. Tá, Obrigada, só viu? sei. É assim, cada não que a gente toma é um passo mais próximo do sim que tá Cara, vindo. pensando melhor, tu aceita cartão? Aceito, chefe. É nessa hora que o tap da Infinity Pay me salva. Ele transforma o meu celular em maquininha em tempo real. É só abrir o app da Infinity Pay. No tap, você vai colocar o valor do pagamento, avançar, selecionar o método de pagamento. Aqui você escolhe se quer repassar taxas ou receber na hora. E pronto, é só aproximar o cartão. E pronto, pagamento recebido na hora e com sucesso. Encostou, pagou, sem maquininha, sem enrolação. Funciona em Android e iPhone, desde que tenha aproximação, né? Com taxa de crédito que começa em 1,37. O dinheiro cai na hora ou no próximo dia útil. Vender na rua é isso. Você sorri, insiste e facilita a vida pro seu cliente. Baixa já o app da Infinity Pay, ativa o seu tap e vem vender mais fácil também. Há lugares no mundo onde o medo não vem apenas de perigos visíveis. Vem do que se conta à meia-noite, do que nunca foi explicado, do que parece real demais para ser apenas lenda. São locais que carregam histórias antigas, desaparecimentos sem resposta e uma energia que até os mais céticos sentem. Neste nível, o perigo é psicológico, simbólico, mas tão intenso quanto o calor de um vulcão ou o veneno de uma serpente. Começamos com um local que assombra gerações de marinheiros. O Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão, que fica no Pacífico, ao sudeste do Japão. Essa área acumula relatos de navios que desapareceram sem deixar rastros, falhas inexplicáveis em bússolas e luzes misteriosas no céu. A lenda japonesa fala em dragões marinhos, mas muitos estudiosos já compararam a região diretamente com o famoso Triângulo das Bermudas. No ano de 1952, um navio de pesquisa japonês com mais de 30 tripulantes desapareceu ali. Nenhum destroço foi encontrado. O governo suspendeu as expedições científicas por vários anos. Até hoje, pescadores evitam cruzar essa parte do oceano. Há quem diga que o mar ali respira, e que de tempos em tempos ele engole. Saímos das águas misteriosas e mergulhamos na vastidão do deserto. A chamada Cidade Perdida de Ubar, conhecida também como a Atlântida das Areias, teria existido em pleno deserto de Rub al-Khali, na Península Arábica. Textos islâmicos antigos contam sobre um povo arrogante, que desafiou a vontade divina e acabou soterrado por uma tempestade de areia como punição. Durante séculos, arqueólogos buscaram vestígios da cidade. Somente no ano de 1992, imagens de satélite revelaram ruínas próximas ao que pode ter sido uma antiga rota comercial. Mas o mistério só cresceu. A estrutura parece ter sido engolida de forma repentina. O solo, instável, e moradores locais evitam o lugar. Dizem que quem entra em Ubar ouve vozes no vento e nunca volta igual. Verdade. Exagero ou apenas fruto da imaginação seca do deserto? Difícil saber, mas até hoje, o local carrega o peso de uma maldição antiga. Agora, cruzamos o planeta até o coração do Cazaquistão, onde repousa um dos lugares mais ignorados e perturbadores da Terra. O cemitério de naves do Mar de Aral. O que já foi um dos maiores mares interiores do mundo, se transformou em uma paisagem desolada. Por causa de erros humanos e projetos soviéticos mal planejados, o Mar de Aral praticamente desapareceu. O que restou foram navios encalhados no meio do nada, cidades fantasmas e uma crise ambiental sem precedentes. Mas o cenário não é apenas triste, é estranho. Moradores relatam doenças inexplicáveis, surtos de loucura e até visões perturbadoras. Alguns afirmam que, nas ilhas do Antigo Mar, os soviéticos conduziam experimentos com armas biológicas. Outros dizem que o local foi construído sobre algo sagrado que jamais deveria ter sido violado. Uma coisa é certa: quem visita o Mar de Aral não sai ileso, e muitas vezes não volta o mesmo. Encerramos esse bloco em um dos lugares mais assustadores da Europa. Poveglia, uma pequena ilha esquecida na Lagoa de Veneza, na Itália. Durante séculos, ela foi usada como zona de quarentena para pessoas com peste bubônica.
Estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham morrido ali. Depois, transformou-se em hospital psiquiátrico. E foi aí que as lendas tomaram conta de vez. Relatos de médicos realizando lobotomias, gritos no meio da noite e aparições sombrias criaram a fama de que a ilha é um dos lugares mais mal assombrados da Terra. Hoje, a entrada é oficialmente proibida. Nem mesmo os moradores de Veneza se aproximam. Quem já tentou, descreve uma sensação imediata de pânico, como se o próprio chão ainda respirasse sofrimento acumulado. Não é preciso efeitos especiais. Poveglia é o próprio filme de terror, em silêncio. Aqui, o medo não se mede em graus Celsius, em números de radiação ou metros de altitude. Ele se mede em séculos de histórias mal contadas, em silêncios densos e em sensações que desafiam qualquer explicação. Número 5. Absolutamente mortal. Você multiplica o seu limite e seu dinheiro rende no cofrinho. Comece a guardar e construa o limite do seu cartão de crédito. Aproveite essa oportunidade direto pelo app. Se nos blocos anteriores falamos de lugares perigosos, agora cruzamos um limiar. Neste nível, não há dúvida. Entrar significa desafiar a própria vida. Não se trata apenas de riscos naturais ou zonas de conflito. Estamos falando de locais onde a existência humana é considerada um erro. Um intruso em ambientes que não nos toleram. O acesso é proibido, ou pelo menos, deveria ser. Mas a curiosidade, ou talvez a arrogância, continua empurrando alguns até esses limites. Começamos em uma ilha pequena e isolada, mas que carrega um dos maiores mistérios antropológicos do mundo. A Ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico, faz parte do arquipélago de Andamão, sob jurisdição da Índia, mas está há milênios desconectada da civilização moderna. Ali, vive um povo nativo que rejeita todo contato externo. Não se trata de indiferença, é hostilidade declarada. Toda tentativa de aproximação é recebida com flechas, lanças ou pedras. Até helicópteros foram atacados. O governo indiano proibiu oficialmente qualquer tentativa de visita, não apenas para proteger os sentineleses, mas para preservar a vida dos curiosos. No ano de 2018, um missionário americano tentou se aproximar. Foi morto. Seu corpo jamais foi recuperado. A ilha é pequena, mas seu recado ao mundo é claro. Não entrem. Este território não é de vocês. Seguimos para outro tipo de inferno. Um criado pela própria humanidade. A zona de exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, continua sendo um dos lugares mais perigosos da Terra. Após o desastre nuclear de 1986, uma nuvem radioativa cobriu a região. Milhares de pessoas foram evacuadas. A cidade de Pripyat foi abandonada do dia para a noite. Décadas depois, a radiação ainda permanece no solo, nas árvores, nas paredes dos prédios vazios. A natureza até retomou parte do território, mas é um verde contaminado. Alguns aventureiros, conhecidos como exploradores urbanos, invadem a zona para registrar ruínas, fazer vídeos ou buscar adrenalina. Mas a exposição prolongada a esse ambiente pode causar câncer, falência de órgãos ou uma morte lenta. Chernobyl é o lembrete amargo de que quando o erro é humano, as consequências podem atravessar gerações. Voltamos agora ao oceano e mergulhamos em um dos maiores enigmas da era moderna: o Triângulo das Bermudas. Situado entre as Ilhas Bermudas, a cidade de Miami e Porto Rico, esse trecho do Atlântico é conhecido pelos desaparecimentos misteriosos de aviões e navios. Mais de 1000 incidentes já foram registrados. Em muitos casos, tripulações sumiram sem deixar qualquer vestígio. Bússolas pararam de funcionar.
Comunicações falharam repentinamente. As teorias variam entre campos magnéticos, fenômenos climáticos e até portais dimensionais. Nenhuma explicação é definitiva. O que se sabe é que esse trecho do oceano exige respeito. Finalizamos esta jornada no lugar mais inóspito da Terra, a Estação Vostok, na Antártida. Controlada pela Rússia, essa base científica está localizada em um dos pontos mais frios e isolados do planeta. No ano de 1983, os termômetros marcaram 89,2 graus Celsius negativos. Isso não é apenas frio, é uma sentença. Nessa temperatura, a pele humana congela em segundos. O ar se torna cortante. Qualquer falha em sistemas de aquecimento ou suporte à vida pode ser fatal. O reabastecimento da estação depende de comboios que levam meses para cruzar o gelo. Ventos superam 100 km por hora. O sol desaparece durante semanas no inverno polar e sob os pés dos cientistas, oculto sob camadas profundas de gelo, está o Lago Vostok. Um corpo de água isolado há milhões de anos que pode conter formas de vida jamais vistas. Mas para chegar até lá, é preciso sobreviver a um planeta dizendo claramente: aqui você não pertence. Esses são os lugares onde a morte não é uma possibilidade distante. É o ponto de partida. Estar vivo aqui exige mais do que coragem. Exige sorte, preparo extremo e, em muitos casos, uma boa dose de loucura. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, take it up higher, turn up the sound. Ei, você tá dormindo? Vem pro Timo só diversão e surpresas a noite inteira. E não tem nada de robô, são só pessoas reais. O aplicativo que vai te trazer diversão toda noite. Os lugares mais perigosos do Oceano Mundial não estão em mapas turísticos nem em roteiros seguros. Eles se escondem em fendas profundas, costas traiçoeiras e mares que carregam séculos de lendas e tragédias. São regiões onde a beleza hipnotiza, mas um único passo em falso pode significar o fim. Aqui, correntes invisíveis puxam para o abismo, tempestades se formam em minutos e criaturas predadoras reinam nas sombras. Prepare-se para descobrir como o oceano esconde armadilhas mortais por trás de sua superfície serena e por que, mesmo com toda a tecnologia, ainda existe muito mais mistério do que resposta nas profundezas do mar. Número 1. O mergulho inicial nos abismos. O mar sempre exerceu sobre o ser humano uma mistura de fascínio e medo. Entre as infinitas paisagens que ele oferece, existem lugares que parecem convidar e repelir ao mesmo tempo, como se guardassem segredos que não deveriam ser revelados. É nesse ponto que começa a nossa viagem, explorando alguns dos locais mais traiçoeiros do Oceano Mundial, onde a beleza é tão intensa quanto o risco que ela esconde. No Mar Vermelho, próximo à costa do Egito, existe uma fenda circular de azul profundo conhecida como The Blue Hole. À primeira vista, este ponto parece apenas um paraíso para mergulhadores, com águas transparentes e recifes de corais vibrantes. Mas, abaixo da superfície, a realidade muda drasticamente. Com cerca de 120 metros de profundidade, ele abriga o temido Arco, um túnel subaquático que liga a caverna ao mar aberto. O problema é que a saída está a mais de 50 metros de profundidade, o que exige um mergulho técnico e perigoso. Muitos acreditam que é apenas um desafio físico, mas o real perigo está na narcose causada pela alta pressão, que desorienta e leva mergulhadores experientes a cometer erros fatais.
Um caso marcante é o de Yuri Lipski, que em 2000 registrou com sua própria câmera os últimos momentos antes de perder a vida neste local. Por isso, The Blue Hole é chamado de cemitério dos mergulhadores. Do outro lado do mundo, nas águas do Caribe, repousa o Great Blue Hole de Belize. Esta gigantesca cratera submersa é quase perfeita em seu formato circular e mede mais de 300 metros de diâmetro. Sua fama cresceu quando Jacques Cousteau, um dos mais lendários exploradores dos oceanos, a declarou um dos melhores lugares para mergulho do planeta. No entanto, em 2019, uma expedição moderna revelou algo perturbador. A profundidades extremas, os mergulhadores encontraram uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio que bloqueia completamente a passagem de luz e cria uma zona sem oxigênio. Ali, o silêncio é absoluto e os corpos de mergulhadores desaparecidos permanecem preservados como se o próprio oceano tivesse decidido guardá-los para sempre. Essa atmosfera sombria contrasta com a superfície ensolarada, lembrando que as águas mais belas podem esconder ambientes inóspitos e mortais.